A importância do lúdico no trabalho pedagógico na educação infantil. O que é ludicidade? Ludicidade é um termo utilizado na educação infantil e que tem origem na palavra latina ludus, que significa jogo. No entanto, a ludicidade não está presente somente nos jogos e brincadeiras, mas também em atividades musicais, artísticas, na contação de histórias. Tudo depende da imaginação e criatividade do professor. Atividades lúdicas são aquelas que permitem que as crianças aprendam e desenvolvam suas capacidades por meio de brincadeiras, do uso da sua imaginação e da fantasia, atividades próprias do mundo infantil. Ao falar em ludicidade, deve-se pensar em atividades divertidas e prazerosas, compreendendo a interação entre professores e alunos, respeitando a individualidade de cada criança, de maneira que possam expressar suas emoções, desenvolvendo a socialização, a cooperação e o estímulo da criatividade. Mas afinal, por que usar o lúdico? Mais do que transmitir conteúdos, uma educação baseada na ludicidade permite que o aluno desenvolva sua capacidade cognitiva e o seu senso crítico. A ludicidade permite que os exercícios de aprendizagem na educação infantil sejam adaptados à maneira como a criança interpreta o mundo. Dessa forma, o conhecimento será absorvido de maneira leve e natural, por ser um método que chama a atenção das crianças, algo divertido, cativante e torna o que poderia ser rotina em uma atividade diferente, mais fácil de ser absorvida e memorizada pela criança. Como usar o lúdico? O brincar desenvolve o lado afetivo, social, cognitivo e motor. Desenvolve também a imaginação, criatividade, memória, atenção, imitação, entre outras áreas do desenvolvimento. Então, é importante que a brincadeira seja direcionada pelo professor. Usar o lúdico em sala de aula não é apenas trazer jogos e brincadeiras sem serem contextualizadas, e sim trazer esse material com um objetivo definido, de forma que leve as crianças a avançar no seu aprendizado, ou seja, atividades que levam ao raciocínio, o comportamento que vão além das brincadeiras do cotidiano. O brincar de faz de conta. Além de divertido, brincar de faz de conta ajuda as crianças a aprenderem muito sobre si mesmas e o mundo à sua volta. A ludicidade é de extrema importância para o desenvolvimento mental da criança. Através de atividades lúdicas, a criança é livre para criar o seu mundo simbólico, estimulando a fantasia e a imaginação. Segundo Kashimoto, quando a criança brinca de faz de conta, ela aprende uma série de ações que ela só poderia fazer no futuro, pois através do faz de conta, a criança reproduz nas suas brincadeiras aquilo que ela vivencia com os adultos. Qual o papel da escola e do professor na integração da ludicidade como uma ferramenta do processo de ensino? Segundo Kashimoto, para que a aprendizagem através do lúdico aconteça dentro da sala de aula, a escola precisa criar espaços e materiais para isso. Seria necessário que em uma escola de educação infantil a sala não tivesse só mesas e cadeiras como nós temos, e sim ter cantos, áreas como a cozinha, um quarto, uma área da fantasia. Enfim, é preciso espaços e materiais como brinquedos que se pareçam com a realidade da criança. Para as crianças entrarem em um faz de conta, é necessário visualizar algo que lembre tal realidade. Por exemplo, para brincar de casinha, precisa ter as panelinhas, os copos, os talheres. Para brincar de mamãe e filhinho, precisa ter a boneca, ou algo que lembre tal ideia. Se não tiver essa estrutura montada, o faz de conta não vai acontecer. De acordo com Kashimoto, é preciso que o professor entenda a importância do faz de conta e faça mediações, pois um brincar de qualidade só vai acontecer quando tem mediações. A criança precisa de diversidade de situações para poder avançar no seu faz de conta. Então, o professor deve visualizar a brincadeira e colocar outros elementos para que a criança possa imaginar outras situações. O lúdico no processo de alfabetização. O lúdico é sempre bem-vindo para gerar interesse na criança,
para que ela possa raciocinar, ser desafiada e construir um percurso de estratégia de pensamento para chegar a um determinado resultado ou meta. O lúdico vai dar oportunidade ao professor de oferecer atividades que sejam interessantes, significativas e que desafiam o aluno a participar e resolver problemas. O processo de alfabetização da criança pequena está relacionado à percepção tátil, onde a criança tem necessidade de manusear, manipular as ferramentas da alfabetização. Uma criança que apenas observa, mas não toca, tem mais dificuldades para aprender. A alfabetização precisa ser realizada com prazer. A criança precisa ser atraída pelas formas, cores, texturas, tamanhos, enfim. Por isso, a alfabetização de forma lúdica se faz necessária. De acordo com Vygotsky, 1991, a brincadeira é entendida como atividade social da criança, cuja natureza e origem específica são elementos essenciais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade na qual se insere. Para ele, a brincadeira tem um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento da criança, porque é por meio da brincadeira que a criança desenvolve diversos aspectos do seu comportamento, os quais estão ligados diretamente com sua aprendizagem e ao seu desenvolvimento. Para finalizar a importância do lúdico no trabalho pedagógico na educação infantil, encerro este vídeo com uma fala de Kashimoto, 1994. Por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade, e não a produtividade, sendo sujeito do processo pedagógico. Por meio da brincadeira, o aluno desperta o desejo do saber, a vontade de participar e a alegria da conquista. Quando a criança percebe que existe uma sistematização na proposta de uma atividade dinâmica e lúdica, a brincadeira passa a ser interessante e a concentração do aluno fica maior, assimilando os conteúdos com mais facilidade e naturalidade.